Bom dia. 1 João 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nós temos que ter discernimento para avaliarmos, principalmente hoje em dia com certos movimentos que tem nos templos. Hoje nós não temos muito falar em língua, uma língua que nós não temos certeza a origem, muito pular, muito cair, tem um tal de cair no espírito, muitas ações que eles falam que é do espírito, mas quando nós avaliamos à luz do evangelho, percebemos que não é. Antes de nós estarmos abrindo a nossa boca dizendo amém, assim seja, ou eu concordo, ou eu aceito, vamos avaliar, vamos entender exatamente o que anda acontecendo. Tem muitas profecias, profetadas, digamos assim, onde as pessoas chegam falando uma série de coisas e as pessoas estão recebendo, não, é assim, eu aceito, amém, mas não é do Senhor. Nós temos que primeiro avaliar o que anda acontecendo. O que está acontecendo, se está ou não de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Tomarmos cuidado com pregações emotivas, essas pregações onde as pessoas se esmeram em falar em prosperidade, em bênção, mas não falam em obediência, não falam em salvação, não falam em santificação, não falam em arrependimento. Só por esse motivo nós já sabemos que é um falso pregador, que é um falso pastor. Então nós temos que avaliar com cuidado o que nós estamos ouvindo. E antes de nós falarmos, não, é um homem de Deus, ou de nós estarmos recebendo alguma coisa, alguma palavra, temos que avaliar. Essa aqui é a palavra. Avaliar com cuidado, para ver se realmente o Espírito procede de Deus. Tem muito movimento hoje nas igrejas, as pessoas caem e falam, não, é Espírito Santo. Eu entendo que hoje as pessoas estão caindo muito, mas não é pelo Espírito Santo, é por outro tipo de espírito. Às vezes você está orando, vai colocar a mão na cabeça da pessoa, a pessoa cai e fala, não, isso é do Senhor, é Espírito de Deus. Não, não é Espírito de Deus. O que está acontecendo ali são pessoas que estão com espírito maligno, ações malignas, e na libertação elas caem. Vamos, não tem, principalmente as igrejas pentecostais, tem um hábito das pessoas estarem rodando, e dizem que está no espírito, caem, roda a cabeça, bate cabelo, uma série de coisas. Isso é do Espírito. Não, não é do Espírito. O Espírito Santo não. O Espírito de Deus não. Mesmo porque o Espírito de Deus, o fruto do Espírito é mansidão. É domínio próprio. E você não vê domínio próprio quando a pessoa está ali rodando descontrolada, cai, sai rodopiando. Isso não tem absolutamente nada a ver com o Espírito de Deus.
Por isso nós temos que avaliar com muito cuidado. Tem muitos falsos profetas que nós encontramos nos púlpitos das igrejas, dos templos, falando uma série de coisas que você acha que é. Ah, não, é do Senhor. Ah, nós temos que tomar cuidado porque tem uma coisa que eu não concordo, em hipótese nenhuma, com as campanhas. Ah, tem que fazer campanha para isso e para aquilo. Não tem fundamento bíblico essa questão da campanha, de campanha. Ah, de votos disso, voto daquilo. Eu não vejo em nenhum momento no Novo Testamento se referir a isso. Então vamos avaliar tudo onde nós estamos de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 2 diz assim: deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que havia de vir e presentemente já está no mundo. Temos que tomar cuidado com o quê? Porque tem seitas, tem religiões, tem igrejas, né, denominações, que fala de Jesus como se fosse que ele tivesse vindo na divindade dele, que o tempo que ele permaneceu aqui foi como um anjo, um santo. Não, Jesus veio em carne, ele veio igual a um homem comum, ele veio igual a qualquer ser humano, com as mesmas necessidades fisiológicas de que qualquer um. Ele enfrentou os mesmos problemas que qualquer um enfrentaria. Dores, fome, sede, tristeza, alegria, tudo. A diferença é que ele não se sujeitou ao pecado. A diferença é que ele era 100% obediente ao Pai. E ele foi com essa obediência até a morte de cruz. Mas Jesus veio em carne. Então, quando as pessoas tentam falar, não, porque Jesus ele era o Filho de Deus, e ele era o santo, ele não era diferente, ele tinha poder para isso. Não, Jesus tinha poder porque, por ele ser obediente ao Pai, por ele viver em conformidade com a palavra do Pai, com o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus Pai, ele tinha condições, então, de exercer a autoridade que provém do Pai. Essa que é a realidade. Jesus, ele até prova tal que ele teve vida, ele morreu. Se ele fosse somente uma divindade, como muitos fazem crer, ele não teria morrido. Mas Jesus morreu. Essa que é a realidade. E depois de 3 dias, então, que Deus Pai o ressuscitou. Mas ele passou pela morte. Ele ali na cruz do Calvário, ele morreu. Ele, às vezes, quando ele estava sendo espancado, ele sentia dores e tudo mais. Então, quando alguém vem falar, não, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele não sentia nada, não é assim. Ele estava como um homem. O Verbo se fez carne. O Verbo se revestiu de carne. Então, quando alguém tenta mostrar um Jesus diferente, um Jesus que não é o nosso Cristo, nós sabemos que essa pessoa está errada e está longe do Senhor. Mas temos que saber, primeiro, que a origem dele é divina, sim, ele veio de Deus, ele é filho de Deus, Deus que o enviou. Mas aqui ele revestiu de carne, ele teve um nascimento normal, como qualquer ser humano. Ele teve um nascimento foi gerado ali na barriga de Maria, ele teve um nascimento virginal, como qualquer outra pessoa, né? Hoje a maioria cesárea. Mas ele teve um nascimento normal, ele cresceu, foi uma criança normal,
ele viveu com uma criança, foi adolescente e tudo. E após os 30 anos, aproximado de sua idade, com 30 anos, é que ele, após ser batizado por João Batista, é que ele iniciou o ministério dele. Mas Jesus não era um anjo de divindade que passou por tudo sem sentir. Não, ao contrário. Ele teve muito mais força do que nós, que na maioria de nós não teríamos condição de suportar o tanto que ele suportou. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Agora, todo aquele que não confessa quem é Jesus, que Jesus é o Cristo, é o nosso Salvador, todo isso que não confessa, não aceita, então nós sabemos que esse é filho do diabo, discípulo do diabo, e a Bíblia já nos fala que ele viria, e ele já está no mundo. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós vencemos os falsos profetas quando nós realmente somos de Deus, quando nós resolvemos viver o Evangelho de Jesus Cristo, não viver o que A, B ou C está pregando, mas o que está pregando o que a palavra de Deus fala. As pessoas ficam buscando templos, indo a templos onde se tem muita pregação mentirosa, ensinos mentirosos. E quem está na frente desses púlpitos, apesar de citarem o nome de Deus, apesar de falarem que Deus é bom, que Jesus é maravilhoso, esses são os anticristos, porque o diabo não tem nenhuma dificuldade de citar o nome de Cristo, não. E como nós sabemos, pelas obras dele. Então todos hoje que estão em templo, que eles transformaram seus templos em um mercado, onde vendem de tudo. Tem templo aí que você compra passagem para Israel, passagem internacionais, você compra livros, CDs, DVDs, você compra todo tipo de literatura, também compra lanche, água, café, salgado, comida de uma forma geral, compra souvenirs, né? Souvenirs tais como camisetas, como caneta, como chaveiros. Você compra tudo isso em determinado tempo. Esse tipo de templo são dirigidos pelos anticristos. Ah, pastor, mas a igreja é abençoada, a igreja de denominação, todo mundo conhece. Ah, pois é, são dirigidos pelo anticristo. Todos os templos que estão aceitando, hoje aceitam homossexualismo, tanto masculino como feminino, ou que aceita, que concorda e apoia o aborto, ou o divórcio, o recasamento, a fornicação, todos esses que concordam com isso são dirigidos pelos anticristos. E não tem outra palavra, não tem outra, é o que a Bíblia nos mostra. Esses que andam preocupados em criar shows gospel, né? Para atrair as pessoas aos seus templos. Todos esses que andam criando situações para conduzir as pessoas aos seus templos, então fidelizar para que eles possam estar ali então ofertando. Então são os anticristos. Porque o que nós temos que fazer, todos nós como pastores, ou como membros, ou como obreiro, temos que simplesmente viver o Evangelho de Jesus Cristo. Ensinarmos e vivermos este Evangelho. Não podemos mudar. Ah, mas é muito difícil, nós temos que atualizar. Não, o Evangelho já é atual. Ah, mas as pessoas estão preocupadas, eu tenho que falar com elas para agradar, para elas virem para a igreja. Não. O que agrada é Jesus Cristo. Nós falamos de Jesus Cristo. Se elas quiserem vir, elas vão vir por causa de Jesus Cristo. Não por causa de outra coisa qualquer. Não por outro motivo qualquer. Versículo 5. Eles são mundanos.
Por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Então você vê hoje as pessoas falarem, templos, esses supostos pastores, falam sobre prosperidade, sobre como ganhar dinheiro, como ficar rico, como ter isso, como resolver aquilo. São coisas do mundo. E as pessoas todas que estão ouvindo, estão aceitando, estão aglomerando ali, também são mundanos. Estes falam isso e as pessoas ouvem porque as pessoas também são do mundo. Essa que é a realidade. O que nós temos que falar é do Evangelho. Eu não posso estar aqui falando que Deus vai dar isso, vai dar aquilo, vai colocar alguém rico, vai colocar alguém milionário, qualquer situação nesse sentido. Porque é contrário à palavra de Deus. Não existe fundamento bíblico para isso. E nós temos que falar do Evangelho. Então essas pessoas que estão preocupadas com essas outras coisas são mundanas, são os anticristos e todas as pessoas que eu acompanho que servem da mesma maneira. Por isso que eu sempre falo, se você está numa igreja que não está de acordo com o Evangelho, você tem que afastar. Você tem que sair. Você tem que procurar um outro lugar. Se você está congregando junto, onde você sabe que a luz da palavra de Deus está ao contrário, você está sob debaixo da autoridade espiritual do anticristo. E eles com certeza vão te conduzir somente à morte. Versículo 6. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nós falamos do Evangelho, nós falamos de Jesus. Quem é de Jesus conhece, reconhece a nossa voz, conhece que nós estamos falando da palavra dele somente. Que não estamos falando de nada do mundo. Nós não estamos fazendo falsas promessas. Nós não estamos falando nada para alisar o seu ego, para lhe trazer satisfação, alegria aqui momentânea. Não, nós estamos falando de palavras que conduzem à vida, e a vida eterna. Porque nós conduzimos as pessoas a Jesus. E Jesus é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o que nós falamos é de Jesus. O que nós ensinamos é de Jesus. E quem é realmente convertido, é seguidor de Jesus, nos ouve e nos entende. Agora, quem não é, não vai entender. Não vai compreender. Só que as pessoas, não. Eu quero receber minha bênção, eu quero buscar minha bênção, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não querem Jesus. Não querem Jesus. Querem bênção. Querem isso, querem aquilo. Mas não querem Jesus. Essa aqui é a questão. Nós temos que querer Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a palavra do Senhor. Versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Eu sempre falo, procuro explicar. Você com uma palavra está afirmando, isso é afirmativo aqui no versículo 8. Deus é amor. Mas olha bem, o amor enviará todos para o inferno aquele que for desobediente. O amor matou todo aquele povo que saiu do Egito ali no deserto, deixando somente 2 escaparem. O amor, ao longo dos anos da história, nós vimos várias vezes, enviou inimigos contra ele. Porque o amor legítimo, o amor verdadeiro, não está preocupado em nos agradar, está preocupado em que nós sejamos salvos. O sentimento terreno que nós falamos, não, que amo, que são amor,
Não, isso não é amor. Porque amor não pode ser concordante com o pecado. O amor, nós temos que querer sempre que a pessoa abandone o pecado, se afaste do erro, se converta e venha para o Senhor. Isso é amor. O amor faz com que nós corrijamos, até com certo rigor, nossos filhos. O amor existe que nós temos uma postura séria, firme, diante de todos. O amor, nós estamos preocupados em conduzir as pessoas a Cristo, não a nós, não a nosso templo, não a nossa igreja, mas a Cristo. Isso é o amor. O amor verdadeiro. Por isso nós temos que amar com o amor de Deus. E quando nós não fazemos assim, nós não conhecemos Deus. Agora, quando nós agimos em conformidade com o Evangelho, nós somos nascidos de Deus, nós o amamos e demonstramos esse amor. Nós temos que demonstrar esse amor amando o próximo. Jesus determinou que nós tínhamos que amar o próximo como a nós mesmos. Se nós não queremos nos perder, nós não queremos, português claro, nós não queremos ir para o inferno, também não podemos querer, não podemos permitir que outros vão. Então temos que exortar, temos que demonstrar, temos que chamar a atenção para procurar conduzir, trazer elas para Cristo. Versículo 9. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Como é que o amor de Deus manifestou em nossas vidas? Ele enviou seu filho unigênito, seu filho único, para sofrer, ser humilhado, espancado, crucificado, para morrer em nosso lugar. O amor de Deus para conosco se manifestou assim. Esse amor tão grande que ele veio o filho dele para nos resgatar, para que através do filho dele nós temos vida. Mas ele também não odiou o filho dele, não. E também não, o amor dele para com o filho dele, porque o filho dele, cumprindo essa missão, alcançou, recebeu o mais alto posto. Hoje ele é o Senhor. Todo joelho se dobra, na terra, embaixo da terra, porque ele é o Senhor. Ele é Jesus Cristo. Então, nós temos que compreender o amor de Deus. Nós temos que compreender o amor e praticar esse amor, porque é uma ordenança clara de Jesus. Ame o próximo como a ti mesmo. Temos que amar o próximo como a nós mesmos, independente de qualquer situação. Assim, versículo 10. Assim nisso consiste o amor. Não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou. Às vezes as pessoas falam, não, eu amo Jesus, eu amo Deus. Outros falam absurdo, como eu estou apaixonado. Como paixão não é o destruidor. Mas Deus nos amou. Nós imundos, pecadores, cheios de pecado. Não merecíamos nada. Mas Ele nos amou. Ele nos deu condição de sermos salvos. Mas agora todos que rejeitam o Evangelho, rejeitam Jesus, não querem viver em conformidade com o Evangelho, pagará um altíssimo preço. Um altíssimo preço, porque vai padecer por toda a eternidade. O amor faz isso. Por isso que eu falo a necessidade
de nós compreendermos o que é verdadeiramente o amor de Deus, o que é verdadeiramente o amor de Cristo, para evitar ficar achando que nós podemos viver no pecado, no erro, o tempo todo, e que basta nós chegarmos para Ele, orar, não, Senhor me perdoe, tudo certo, Ele vai nos dar a salvação. Não é assim. Não esqueça que a palavra dele diz assim: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, com certeza ceifará. Nós não conseguimos enganar Deus. Ele nos formou. Afinal, Ele conhece nossos corações, nossos pensamentos, nossos desejos, nossa mente, conhece tudo. Então, a Ele não conseguimos enganar. Versículo 11. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Se Deus nos amou de tal maneira, enviando o seu Filho unigênito, para nos salvar, sendo nós pecadores, então da mesma forma nós devemos agir de tal maneira. Não podemos medir esforços para salvar alguém, conduzir alguém a Jesus. Em todo tempo eu falo, nós temos que pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, para que as pessoas compreendam este Evangelho e possam, então, saber quem é Jesus, para que ela possa alcançar a salvação em Cristo. Versículo 12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Ninguém jamais viu a Deus. Então as pessoas, não, eu vi Deus aqui, eu vi o Deus. Não, não viu. Eu vi Jesus. Não, você vê Jesus aqui, ó. Na palavra, ele é o Evangelho, ele é a palavra encarnada. Então nós vemos ele aqui. É aqui que nós o encontramos. Temos que, de acordo com o que nós vivemos o Evangelho, praticamos o Evangelho, Jesus vive em nós, Deus vive em nós. Está lá em João 14, 21, Evangelho de João 14, 21, Evangelho de João 14, 23. Ele mora em nós, ele habita em nós, ele manifesta-se em nós, se nós vivermos o seu Evangelho. Versículo 13 diz: temos certeza de que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. Nós sabemos que estamos com Deus, estamos em Jesus, e que Jesus está habitando em nós, ele vive em nós, quando nós estamos praticando a sua palavra. Quando nós estamos praticando o seu Evangelho, nós temos o seu Espírito. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E tendo o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que ele habita, porque eu sempre falo, a coisa mais íntima é o Espírito. E Deus comparte, né? Ele divide, ele nos dá do seu Espírito. Por isso nós temos a obrigação de conhecer a mente de Cristo. Nós temos a obrigação de conhecer a mente de Deus, porque o seu Espírito habita em nós. Versículo 14. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Temos que confessar publicamente. E nós confessamos isso com palavras, com os nossos atos, com as nossas ações, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de falar. Em tudo, quando nós confessamos, procedendo, agindo em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo, ele está habitando em nós e nós estamos nele. Então, a solução é vivermos o Evangelho. A solução é praticarmos o Evangelho. A solução é apresentarmos o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Não outra coisa, não essas coisas distorcidas por aí. Porque se estivermos agindo assim,
nós estaremos sendo servo não de Cristo, mas de vários anticristos por aí, que estão a serviço das trevas, a serviço do diabo. Nós lemos hoje a primeira carta de João, capítulo 4, até o versículo 15. Toda dúvida esclarecendo na Bíblia. Então, por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.